Amigos queridos, a paz do Senhor, em nós e entre nós, em todos os momentos de bem-estar ou de dificuldades enfrentados, para que um discernimento chegue a nós e possamos mensurar as nossas próprias atitudes em relação aos nossos irmãos. O nosso posicionamento mental precisa ser direcionado, assim como as palavras e as atitudes, que provém de um campo energético chamado mente, ou seja, a energética contida nesta palavrinha de 5 letras, mente, onde se congregam todas as energias do espírito, da consciência do espírito. E eu gostaria de falar a vocês em 2 partes sobre mentes que precisam ser disciplinadas. Realmente, as mentes disciplinadas ou espíritos disciplinados, alma sempre em acordes de posturas moralizadas, enfrentando as próprias indisciplinas de um viver, porém sempre todos buscando realizações e envolvidos no equilíbrio de atitudes, de vivências e de grandes colocações emocionais que realmente afetam o equilíbrio e a harmonia necessários a um prosseguimento de vida, mas que precisam estar sob as orientações de dignidade, de amor e liderança íntima cristã, não é verdade? Bem, isto a colocar as criaturas sob a égide da compreensão maior, do entendimento, do respeito e da consideração a lidarem no seu posicionamento mental. Aqui possam liderar sua postura mental, seu direcionamento mental para o bem maior. Bem, nós viemos falando através das várias colocações, falamos muito do espírito, da mente, das posições e estruturações de cada um de nós nas lutas constantes em que viemos a cada viver. Falamos da força de uma imposição mental, tanto do consciente atual, quanto das atuações nítidas do espírito, que se envolve a cada encarnação em preâmbulos de uma personalidade própria, como vocês hoje na encarnação atual. Assim, diante dos múltiplos propósitos kármicos, como também diante das grandes possibilidades e disponibilidades em cada confronto, com irmãos que ainda se alinham todos, como todos nós, em edemas ou em disponibilidades, a colocação mental de cada um de nós irá variar bastante. Por quê? Os arbitramentos da vida estarão ligados e condicionados a inúmeras variantes, das quais iremos enfocar algumas das mais marcantes e de difíceis lidas. Vamos enfocar algumas hoje aqui a vocês. Estas variantes que falo a vocês, elas são acionadas no tempo e nos lugares certos, diante de várias almas específicas. E essas variantes, diante de certas criaturas,
é que irão contribuir para que o espírito busque o seu equilíbrio, possibilitando, pouco a pouco, vida a vida, um equilíbrio mental, ou seja, do próprio espírito como um todo. São esses momentos com os quais nos defrontamos que são propícios a que nós aprendamos a nos equilibrar, a nos disciplinar. Bem, existem inúmeras vertentes a serem acionadas. A busca desse empreendimento difícil, que é o adestramento do Espírito Eterno que somos, nas diversas e diferentes funções, designações e estruturações a que somos impulsionados a pedir, ou mesmo impelidos mesmo pela própria direção espiritual que nos orienta, que enfoca e nos abre a necessidade do processo reencarnacionista. São as designações e estruturações de maiores necessidades das almas que nos envolvem. Aquelas que se confrontam, que estão em nós, no nosso espelho mental fluídico, numa constância tão prensada e fortemente sob a influenciação dos trâmites, geralmente, que nos apontam os negativos de nossa alma de pretérito. Desta forma, irmãos, vamos olhar alguns itens que nos trarão sob as necessárias vestes carnais. Itens estes que precisam de séculos e séculos, tantas vezes, a se delinearem melhor diante de nossos olhos, diante de nossa consciência, e nos fazerem pedir novamente o envolvimento nos seus preâmbulos mais profundos, a nos proporcionarem paz e harmonia na sequencial do nosso viver. Nós pedimos o retorno justamente diante das almas difíceis e das nossas próprias dificuldades diante de todos e de nós mesmos. Bem, vocês sabem que nós vivemos nos diferentes e diversos planos, não? E sob as estruturas que o nosso posicionamento mental nos impõe, a nossa energética mental nos impõe, não? Mas, como, perguntariam vocês a mim, nos impomos sofrimentos, dificuldades e grandes ônus? Se não é isto que queremos para nós? Porque ninguém quer, não é? Pois é, aí eu respondo, na verdade, não é o que ninguém quer, não é o que se quer, mas o que procuramos com nossos atos e pensamentos negativos, viciosos, de prostituição de todo gênero aos nossos corpos e à nossa mente, tanto em direção a nós mesmos quanto em direção às outras almas que caminham conosco. Nós mesmos procuramos isto. Porém, quando nós estamos envolvidos nestes ditames destas constituições difíceis, nós nos esquecemos de algo dentro do qual se baseia o nosso viver em atuações. Sabem o quê? Aquilo que fazemos, que causamos e por que nos tornamos responsáveis. Nos esquecemos disto. Irmãos, sofreremos no momento atual ou mais adiante as consequências de nossas atitudes, o que se estenderá por muitas vezes por vidas e vidas,
tal a força impressa em nós, a nossa energética. E aí, dificultando ao espírito o seu próprio prosseguimento, a constituir-se como ele gostaria de ser. O espírito não quer viver sofrimentos e dificuldades, mas ele mesmo se impõe isto. Sem enxergar, ele não enxerga as consequências ditadas pelos seus envolvimentos ilícitos, onerosos e desrespeitosos. Então, ele não percebendo isso, ele vai se achar sempre sob a batuta constante de uma punição. Que punição é essa? A punição vem através da lei de causa e efeito. Por isso, por não conseguir perceber muitas vezes as consequências de seus arbitramentos, o ser age impulsiva e desrespeitosamente, atingindo campos estruturais e molestando naturezas que precisavam de maior respeito e consideração, pois todas as naturezas foram criadas com desvelo e carinho. Deu para compreender? Bem, diante destes esclarecimentos, acessemos, vamos dizer assim, alguns itens que são os responsáveis pelos diversos desníveis mentais e falta de percepção, a causarem os grandes desequilíbrios nítidos nos processos reencarnacionistas daqueles que se enovelam nas lidas dos mundos e esferas de provas e expiações. Ponderemos sobre isto, porque voltaremos na segunda parte desta mensagem a enfocar os diversos desequilíbrios nos quais nos colocamos sob esta grande lei universal física de causa e efeito. Ponderemos sobre tudo isto que passei a vocês.